Cachorro, albinite, camomila. Vamos ver quem vai chegar aqui para a live de hoje. Para a sua saúde. 9 misturas. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e Pilatos, ou sobre Jesus e Barrabás. Ainda sobre Cristo diante de Pilatos sendo julgado. E hoje nós vamos trabalhar exatamente esse conceito, né? De que Jesus foi julgado diante de Pilatos e ele foi condenado. Então, fica atento aí, porque hoje vai ser muito legal, muito interessante. Vamos lá? A voz da profecia agora no ar para você, com o pastor Gilson Brito. Olha a hora certa. Coração FM 104.9. A palavra diz. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Amém. Breve Jesus voltará. Essa é a nossa esperança. Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor que nos permite estar juntos outra vez. Amém. O tema de nossa reflexão bíblica de hoje, Jesus e Barrabás. Barrabás foi um criminoso. Ele era parte de um grupo de rebeldes que tinham cometido assassinato. A Bíblia fala pouco a respeito dele, mas creio que sua história é um lindo exemplo do que é a graça de Deus. Uma vida que se cruza com a de Jesus de uma maneira muito peculiar. Imagine que para esse condenado não havia esperança alguma. Afinal, sabia que o aguardava. Teria que ir ao monte chamado Caveira para ser crucificado por seus crimes. Seria obrigado a carregar a cruz até o lugar da execução. O percurso era de aproximadamente 800 metros, até o topo em acentuada elevação. Por isso se dizia que era a estrada do horror, ou via dolorosa. Os romanos foram se especializando em impor tortura e sofrimento às pessoas que desafiassem o poder do império. Barrabás sabia o que o aguardava. Jamais poderia imaginar o que iria acontecer naquela sexta-feira, quando foram buscá-lo em sua cela. Estava com outros ladrões e assassinos. E agora? Quando um soldado entrou na sala e apontou para ele, foi imobilizado e amarrado para ser conduzido até o tribunal. Certamente ficou atônito, porque já havia sido julgado e condenado à morte. Será que o estavam levando novamente diante do tribunal para o humilharem? Ele sabia que os romanos eram cruéis. Será que queriam torturá-lo? Barrabás fala impropérios, xinga, amaldiçoa. Isso gera nos soldados romanos ainda mais certeza de como aquele outro prisioneiro galileu chamado Jesus é diferente de todos.
Subitamente Barrabás se vê diante de Jesus, ferido e sangrando devido aos castigos que lhe foram impostos. O governador Pôncio Pilatos dizer: é costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu lhes solte Jesus, o rei dos judeus? Barrabás então ouve o absurdo dos absurdos. Seus ouvidos não entendem a resposta da multidão. Todos gritaram novamente: não, Jesus não, solte-nos Barrabás. João capítulo 18, versos 39 e 40. Perplexo diante do grito do povo, vê que suas mãos são desatadas e o soldado que o levou diante do tribunal grita para ele: vamos, vá embora, você está livre. Eu o imagino correndo, ainda assustado, e pensa: aquele homem vai morrer em meu lugar. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versos 23 e 24, está escrito assim: pois todos pecaram, a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É verdade. Observe que Paulo diz que todos pecaram. Todos nós nos tornamos pecadores. Então, e assim como Barrabás, todos os pecadores são condenados à morte. Leio agora aqui mesmo na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 23. O pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Observe, o salário do pecado é a morte, o pagamento pelo pecado. A condenação. A recompensa final ou o resultado final do pecado é a morte. Todos nós pecadores merecemos morrer. Mas a graça de Deus nos é oferecida por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. Amém. Que Deus lhe abençoe. Que cada dia mais essa bendita graça inunde o seu ser, fazendo com que você, tocado pelo amor de Deus, sensibilizado pelo carinho de Jesus, amém, reconheça que verdadeiramente nele você pode ser justificado. A vida eterna. Ou seja, você que é injusto pode ser declarado justo quando você aceita a justiça de Cristo, que deu a sua vida no seu lugar. Por isso que a Bíblia diz que pela sua graça nós temos a redenção que há em Cristo Jesus. Deus lhe abençoe, abençoe você e a sua família, e que cada dia mais tenhamos a consciência de que Jesus morreu em nosso lugar. Barrabás pode muito bem representar toda a humanidade. Assim como Jesus morreu no lugar de Barrabás, ele também morreu por mim e por você. E em Cristo nós podemos encontrar nova vida e vida eterna. Glória a Deus. A Bíblia nos traz esse lindo exemplo, né, de como Deus salva a humanidade. Você me vê, Jesus, ele não fez nada, segundo as Escrituras. Não acharam crime nenhum para que pudesse condenar Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Eles quiseram matar Jesus Cristo. E aí então, ao matar Jesus, então eles agora tinham um propósito. Eles tinham que agora, conforme ao costume da época, tinham que soltar um preso. E dos dois, um tinha que ser crucificado. Havia Barrabás e havia Jesus Cristo ali. A cruz que foi feita, ela foi feita com as medidas de Barrabás. Quando Jesus carregou a cruz, ele não carregou a cruz que foi feita para ele, porque a cruz, ela tinha as medidas de Barrabás, ela tinha o tamanho da estatura dele,
E então, quando Jesus ele toma aquela cruz, ele carrega a cruz não é só de Barrabás, como também a nossa. Quando ele morre, ele é escolhido para morrer no lugar de Barrabás. Ele não morre apenas no lugar dele, como também ele morre no nosso lugar. Isso quer dizer graça. Deus, ele nos dá a sua graça, ou seja, você não merece, mas Deus lhe dá. O Barrabás não merecia viver, ele merecia morrer, ele deveria ser condenado naquele dia, ele iria ser crucificado naquele dia. Mas o que aconteceu com ele? Ele, naquele momento que ele iria morrer, vem Jesus e substitui a Barrabás e agora traz uma vida para ele. Existe uma frase num livro conhecido como Desejado de Todas as Nações, que a escritora Ellen White ela fala assim, que Cristo morreu a morte que nos cabia para nos dar a vida que a ele pertencia. Ou seja, a morte de Cristo é uma morte substitutiva. Você merece morrer. Você e eu merecemos morrer, porque somos pecadores, falamos coisas que não agradam a Deus, agimos de forma que assim a gente não faz as coisas que agradam a Deus, a vontade dele. A nossa vida é querer andar longe da presença de Deus o tempo todo. Mas o que Deus faz? Você faz o seguinte: você pega essa tua vida aí que você tem, essa vida cheia de pecado, essa vida cheia de vícios, de problemas, venha a mim, entrega ela a mim. E a vida que é do meu filho Jesus, eu dou para você. Jesus ele fala assim, você me dá a sua vida, me dá o seu coração sujo pelo pecado, sujo pelas coisas desse mundo, e você vai receber uma vida nova. E essa vida nova é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Eu posso até imaginar o quanto Barrabás foi grato a Jesus naquele dia, porque assim, ele teve uma nova chance. E Deus, o Deus que eu conheço, ele é o Deus da segunda chance. Ele ama você, ele conhece você, sabe o quanto você precisa olhar para a cruz e dizer assim: Deus meu, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E você deve confessá-lo diariamente. Olha o que diz essa música: olha para a cruz, porque lá Jesus está chamando para você, está dizendo: filho, eu morri por você. Os pregos foram colocados nas mãos e nos pés de Jesus, simbolizando que Deus está de braços abertos para aceitar você, não importa quem você seja. E hoje eu estou falando para você que está aqui nessa live, eu não conheço você, eu não sei quem são seus parentes, seus queridos. Nós estamos aqui ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, que está dizendo que Deus ele tem um plano para a sua vida. E se você parou aqui nesse momento, nessa live, e está dizendo: Deus, mas o que tu queres de mim? Ele quer que você entregue esse coração que você tem, esse coração aí, e dê a tua vida completamente a Ele, e você será uma pessoa salva, restaurada pela graça de Deus. Vai curtindo a live aí, que agora nós vamos fazer uma oração e eu vou falar com o pessoal que está em casa. Senhor, nós te louvamos. Amém. Porque enviaste teu Filho, teu bendito Filho. Glórias a Deus. Que viveu e morreu por nós. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a termos toma o nosso coração em tuas mãos, desse tema tão sublime e tão profundo. Amém. Que a morte de Cristo não tenha sido em vão por nenhum de nós, pelo contrário,
Que nós seja recebamos a Jesus como vida nosso bendito eterna. Salvador. Amém. Que a graça de Cristo nos perdoe e nos transforme, para que assim nós tenhamos uma vida nova, Amém, Jesus. cheia de paz, de alegria e de esperança no Senhor. Amém. Oramos em Jesus. Amém. Glória a Deus. Você crê em Jesus? Você quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Faça isso todos os dias. Reconheça Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor com esta faça bênção. resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto Conversar com a e galera te que tá em dê a casa agora. paz. Você que tá aí na live, vai curtindo. Vai curtindo aí, compartilhando também. A gente vai abrir mais a Bíblia agora para fazer um comentário sobre esse assunto. Hora certa de novo. 9h20. Nós temos aí alguns minutinhos aí para fazer esse comentário com a galera que tá em casa. FM. Vamos lá, vamos abrir a palavra. Você ouviu o programa A Voz da Profecia com o pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei. João capítulo 18 foi o capítulo que nós estudamos hoje, né? Nós comentamos ontem a respeito de Jesus lá no pretório, né, de Pilatos. A Bíblia diz que Pilatos não havia reconhecido crime nenhum em Jesus Cristo, mas aquela multidão queria que Pilatos o condenasse. Então a Bíblia diz o seguinte, olha só, no verso 39, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram, não este, mas solte-nos Barrabás. Barrabás era salteador. Então a Bíblia diz assim, no livro de Mateus, há alguns detalhes que aqui no Evangelho de João nós não temos, né? Lembrando que os evangelhos são evangelhos sinóticos, eles se complementam. E aqui no capítulo 27 de Mateus, olha só o que o evangelista fala a respeito disso. Aqui, ó. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E ele disse, tu dizes. Aí, sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondia. Mas no verso 15 diz assim, ó, ora, por ocasião da festa, costumava ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Logo, pois, sabia que por inveja o tinham entregado. No verso 20 diz assim, ó, mas os principais sacerdotes persuadiram o povo para que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes Pilatos, qual dentre vós quereis que eu vos solte? Responderam, solte Barrabás. Replicou Pilatos, e o que farei de Jesus chamado Cristo? Eles disseram, sejam crucificado. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais eles diziam, seja crucificado. Aqui é uma pergunta, né, que a Bíblia fala, né, que Pilatos perguntou, quem quereis que eu vos solte? A Jesus ou a Barrabás? Barrabás era um criminoso da época de Jesus, que ele havia sido preso, né, por um assassinato. Você vai encontrar essa informação aqui no Evangelho de Lucas.
Vamos ver aqui. A Bíblia fala sobre essa informação aqui em Lucas capítulo 22, quando 23, o capítulo 23, está escrito assim, ó. Olha só. A Bíblia diz que Pilatos, quando recebeu Jesus de volta lá de Herodes, aqui no capítulo 22 e 23 de Lucas, fala que ele havia dito, olha, eu interroguei Jesus Cristo. Vocês estão me trazendo ele de volta, mas eu já interroguei e já vi que ele não tem crime nenhum. E aí nem Herodes pôde, então, fazer isso, nem Herodes pôde perceber que ele tinha crime. Então, diz o texto que Herodes que fala assim, ó, portanto castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Aí então ele está dizendo assim, em outras palavras, ó, eu vou mandar bater nele, vou açoitar ele e vou soltá-lo de novo. Mas a Bíblia diz, aí vem a informação que eu quero me referir. Era forçoso só um detento por ocasião da festa. Então a multidão toda gritava, fora com este, mas solte-nos Barrabás. E Barrabás, diz o verso 19, estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. E eles, porém, gritavam, fora com este, crucifica-o, crucifica-o. Aí então o verso 22 fala assim, pela terceira vez perguntou, mas que mal fez ele? De fato, nada achei contra este homem para condená-lo à morte, portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas depois de insistirem com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, o seu clamor prevaleceu. A Bíblia diz que Pilatos decidiu soltar Barrabás e assim ele mandou crucificar Jesus Cristo. Veja, aqui nós temos uma situação difícil para o governante da época, porque assim, eles tinham o costume de soltar um preso por ocasião da festa, mas tinham dois presos ali, era Jesus um e Barrabás era o outro. E conforme a informação que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, Barrabás era um preso, um homem que estava preso por ter feito um homicídio, e então ele estava no cárcere para ser condenado. Era ele que iria ser condenado naquele dia, quando Jesus ele foi preso. Então, o Evangelho nos diz aqui algo muito interessante, que, assim, quando Barrabás estava para ser condenado, quem é que chega? Jesus Cristo. Aqui nós temos o símbolo da humanidade sendo representada, ou seja, assim como o Barrabás, que era ladrão, salteador, ele matava as pessoas, ele estava ali para ser condenado à morte, nós também, seres humanos, estávamos condenados à morte também pelos pecados que cometemos. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós pecamos. Lá em Romanos capítulo 3, verso 24, ele fala isso, né? E em Romanos 7, ele diz que dentro de nós habita o pecado. Então, querer o bem está em nós, mas não, porém, o efetuá-lo. E o fato é que nós, muitas vezes, somos pecadores, estamos condenados à morte pelos pecados que nós mesmos cometemos. E então, Barrabás aqui, nesse texto, ele representa a humanidade toda. Ele é o representante da humanidade. E o fato é que, quando Jesus chega ali, Jesus Cristo é aquele que representa a humanidade diante de Deus, e ele vem como nosso substituto.
Assim como lá no santuário havia um momento, né, que o cordeiro ele morria. Isso aqui ocorreu um pouquinho antes do horário do sacrifício da ali no horário do sacrifício, do primeiro sacrifício que era feito no santuário terrestre. Ali cerca de perto das 9 da manhã, no nosso horário aqui. Jesus ele foi condenado, ele foi colocado na cruz nesse horário, ele foi crucificado. E Jesus ele morreu no horário das 6 horas, ou na verdade das 3 horas, equivalente aqui no nosso horário também. Então, olha só, ele aqui nesse momento está chegando o momento em que Jesus ele tem que ser crucificado, representando a humanidade, assim como o cordeiro era sacrificado no lugar do pecador lá no santuário terrestre. Então, o símbolo agora está chegando a encontrar-se com a realidade. Jesus está perto de ser condenado. E assim como Barrabás estava condenado à morte, nós somos assim aqueles que estamos caminhando em direção à morte muitas vezes, mas a graça de Deus vem e nos alcança e nos transforma. Então, eu imagino o que aconteceu com Barrabás depois desse dia aqui. Porque assim, se alguém na prática poderia dizer, Jesus morreu por mim, esse alguém foi Barrabás. Porque um homem que matou, que fez coisas erradas e que, de certa forma, estava vivendo uma vida totalmente errada e condenado à morte, e vem então Jesus e o substitui. Agora, isso é graça. Graça você não merece, mas eu não mereço a vida eterna, a salvação. Eu não mereço as bênçãos de Deus, mas Deus me dá por sua graça. Nenhum de nós merecemos o favor que Deus nos dá, que é a salvação. Então, o que acontece? Nós recebemos por quê? Porque temos Cristo ao nosso lado também, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Eu quero dizer para você o seguinte, que hoje, ao você aceitar eu quero dizer uma coisa para você hoje. Hoje, ao você aceitar a Cristo no seu cotidiano, na sua vida, você vai ter uma vida completamente transformada por Ele. Jesus ele morreu em nosso lugar para nos dar salvação, nos garantir a vida eterna e fazer de fato trazer de fato o plano de salvação diante de nós. Assim como Jesus carregou a cruz que era de Barrabás, ele tomou o castigo que era de Barrabás também. Jesus ele morreu a morte de que nos cabia para nos dar a vida que a ele pertencia. Jesus foi castigado naquele dia, foi açoitado, foi espancado, ele recebeu uma punição severa e Barrabás foi solto. Agora, eu imagino que depois o que Barrabás tenha feito, se ele aceitou a Cristo, se de fato ele se tornou um cristão, ou se ele ainda continuou naquela vida velha que ele vivia, naquela vida de pecado errada que ele vivia. Existem duas possibilidades. Uma dessas aconteceu. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, Deus é assim. Ele te dá uma nova chance. Você peca, você faz coisa errada, mas você recebe de Deus uma chance. E essa chance que você recebe, ela tem que ser aproveitada ou por bem ou para o mal. E então o que acontece? Deus muitas vezes ele te dá uma oportunidade de você viver uma vida nova ao lado de Jesus, e ele quer simplesmente que você receba esta chance, que você abrace esta oportunidade como
se ela na verdade fosse a última, a única na sua vida, que de fato ela é a única. Agora Deus ele está dizendo para você o seguinte: filho, eu tenho aberto a porta da salvação para você. Assim como Barrabás ele recebeu a salvação em Cristo naquele dia. Hoje você pode receber a salvação em Cristo. Hoje você pode dizer: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor. Eu confio no teu amor. Eu quero receber a tua graça. Transforma a minha vida, Jesus. É isso que você precisa dizer para Jesus hoje. Porque como Jesus morreu substituindo Barrabás naquele dia e levando toda a culpa que ele deveria levar, hoje Jesus ele também leva sobre si o meu e o seu pecado. Ele nos concede vida eterna, vida nova. E nesta vida nós temos assim uma nova oportunidade de viver uma vida eterna ao lado de Jesus. Querido amigo ouvinte, eu quero fazer uma oração por você, mas gostaria de dizer o seguinte: nesse momento, ao você aceitar a graça de Deus, coloca a tua vida, o teu coração nas mãos do Senhor, porque Ele vai de fato trabalhar na tua vida, fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. O Espírito Santo, Ele está aqui nesse momento para fazer essa obra. Só Ele pode fazer. E assim você só precisa fazer o quê? Permitir abrir o seu coração para Jesus. Você crê? Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e deseja assim que Ele faça obra de transformação em sua vida? Então ore comigo nesse momento. Abrace Jesus. Deixe essa oportunidade, não deixe essa passar, porque o que Jesus fez por você é para você hoje aceitar o sacrifício dele em seu favor. Ore comigo nesse momento. Entre em contato comigo no WhatsApp 92, o DDD é 7592598793. Se você quiser fazer contato, pedir o estudo bíblico, dizer: olha, eu aceito Jesus, eu quero pedir a você que esteja me ajudando, você pode fazer contato comigo e assim vamos estar de fato orando um pelo outro também. Quero orar por você, para que Deus alcance sua vida nesse momento. Ó Deus amado e soberano, nosso muito obrigado pelo aprendizado de hoje. Obrigado porque pela tua graça nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor visite essa pessoa comigo, que ela seja abençoada por ti, que ela seja tocada, que ela seja restaurada pelo seu poder. Abençoe, ó Deus, a vida de cada ouvinte, onde tiver alguém orando comigo, precisando do teu poder, restaurando, na verdade, precisando de uma restauração e aceitando a tua graça nesse momento. Que a bênção do Senhor repouse sobre esse lar, sobre a vida essa pessoa seja uma pessoa feliz, que assim como um Barrabás que foi liberto naquele dia, foi solto e teve uma nova chance de viver uma nova vida, que essa pessoa também viva essa nova vida ao lado de Jesus, entregando a sua vida, o seu coração completamente a Ele, pois é em nome dele que eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Que Deus visite você e a sua família, e eu agradeço a você pela audiência. Amanhã nós vamos continuar mais uma vez estudando a palavra de Deus e continuando com esse assunto. Eu quero colocar para você os programas da Rádio Novo Tempo, que vão dar sequência à nossa programação, e assim eu desejo que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com a sua família também. Você que está aqui na live, muito obrigado por estar aqui até agora. Vou encerrar a live também, mas me segue aí para estar acompanhando os vídeos que eu tenho feito aqui também. Eu trabalho aqui no TikTok. Deus abençoe a sua vida e a sua família também. Se espalham no chão,
onde todos